Está entrando no ar. Reflexão diária com o diácono Erasmo Carlos. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. O Evangelho de hoje, Jesus não está simplesmente criticando algumas atitudes dos fariseus. Jesus está fazendo um convite muito sério para todos nós. Não basta parecer bom por fora, é preciso permitir que Deus transforme o nosso coração por dentro. Então, meus irmãos, fique comigo até o final dessa reflexão. Se inscreva no canal e vamos juntos crescer na fé? Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São Mateus, capítulo 23, do 23 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, me engolis o camelo. E ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o corpo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus diz: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Veja, meus irmãos, que interessante. Jesus não está dizendo que as pequenas coisas não têm importância. O problema é quando a pessoa se preocupa tanto com aquilo que é externo e deixa de lado aquilo que realmente importa diante de Deus. É como alguém que cuida perfeitamente da aparência, mas não cuida do coração. Pode estar tudo organizado por fora, mas por dentro existe raiva, orgulho, inveja, ressentimento e falta de perdão. E aqui existe uma pergunta que o Evangelho nos faz hoje: como está o nosso coração? Porque nós podemos facilmente cair na tentação de viver uma fé apenas exterior. Podemos rezar, participar da Santa Missa, carregar símbolos religiosos, falar de Deus, conhecer a Bíblia, tudo isso é muito importante. Mas Jesus pergunta: isso está transformando a minha maneira de tratar as pessoas? E aqui, meus irmãos, está o centro do Evangelho. Porque a verdadeira fé necessariamente produz frutos. Se eu rezo mais, continuo alimentando ódio, alguma coisa precisa ser revista. Se eu vou à igreja, mas tenho misericórdia de ninguém, preciso olhar novamente para o Evangelho. Se eu conheço a palavra de Deus, mas sou incapaz de perdoar, talvez eu esteja conhecendo a palavra com a cabeça, mas ainda não a deixei descer para o coração. Jesus coloca 3 palavras muito importantes diante de nós: justiça, misericórdia e fidelidade. A justiça significa aprender a reconhecer o valor e a dignidade do outro. Não tratar as pessoas de acordo com aquilo que elas podem oferecer, mas porque cada pessoa é criatura de Deus. A misericórdia significa não olhar para o outro apenas pelo seu erro. Significa compreender que todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E a fidelidade significa permanecer com Deus, não somente quando tudo está bem, mas também quando surgem dificuldades, provações e momentos de silêncio. Meus irmãos,
Deus não quer uma religião de aparência. Deus quer um coração convertido. E isso não significa abandonar as práticas religiosas, muito pelo contrário. Jesus diz algo muito importante. É preciso praticar essas coisas sem deixar aquelas. Ou seja, precisamos cuidar das pequenas práticas na nossa fé, mas sem esquecer o essencial. Precisamos rezar, mas também amar. Precisamos participar da Santa Missa, mas também viver aquilo que celebramos. Precisamos conhecer a palavra, mas também colocá-la em prática. Precisamos pedir perdão a Deus, mas também aprender a perdoar. Precisamos receber a misericórdia de Deus e permitir que essa misericórdia alcance aqueles que convivem conosco. E Jesus usa uma imagem muito interessante. Guias cegos, vós filtrastes o mosquito, mas engolis o camelo. Meus queridos irmãos, é uma maneira muito forte de dizer: vocês estão preocupados com coisas pequenas e esquecendo coisas enormes. E será que isso também não acontece conosco? Às vezes somos extremamente exigentes com o erro dos outros e extremamente tolerantes com os nossos próprios erros. Queremos justiça quando somos prejudicados, mas queremos compreensão quando somos nós que erramos. Criticamos a falta de caridade dos outros, mas não percebemos quantas vezes somos impacientes dentro da nossa própria casa. Queremos que as pessoas nos perdoem, mas temos dificuldade de perdoar. E Jesus hoje nos convida a fazer uma revisão interior, não para nos condenarmos, mas para permitirmos que Deus nos transforme. A segunda parte do Evangelho, Jesus continua dizendo: essa imagem é muito simples. Vós limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro está cheio de roubos e maldades. Imagine um copo brilhando por fora, mas sujo por dentro. Você gostaria de beber nele? Provavelmente acredito que não. Pois é isso que Jesus quer nos ensinar. Não adianta cuidar somente daquilo que os outros conseguem enxergar. Deus olha o interior. As pessoas veem o nosso comportamento. Deus vê a intenção. As pessoas escutam as nossas palavras. Deus conhece aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso, a vida cristã é um processo diário de conversão. Todos os dias precisamos perguntar: Senhor, o que ainda precisa ser purificado dentro de mim? Talvez seja uma mágoa, talvez seja um orgulho, talvez seja uma necessidade de controlar tudo, talvez seja uma dificuldade de perdoar, talvez seja uma ferida antiga, talvez seja aquele desejo de sempre ter razão. E Jesus nos diz hoje: comece por dentro. Quando o coração muda, o comportamento muda. Quando o coração se enche de Deus, a nossa relação com as pessoas também começa a mudar. Por isso, meus irmãos, que o Evangelho de hoje não seja para nós simplesmente uma crítica aos fariseus, seja um espelho. Que tenhamos coragem de olhar para nós mesmos e perguntar: a minha fé está apenas nos meus lábios ou já chegou ao meu coração? Que Deus nos dê a graça de uma fé verdadeira, uma fé que não seja apenas aparência, mas que produza justiça, misericórdia e fidelidade. E que Nossa Senhora Auxiliadora nos ajude a viver uma fé simples e verdadeira, uma fé que começa no coração e se manifesta nas nossas atitudes. Meu querido irmão e irmã, viva com fé. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.